Olá pessoal, bem-vindo aqui mais uma aula aqui no canal Minerar, no nosso projeto 30 minutos de mineração. Antes de entrar na aula de hoje, eu gostaria de passar aqui os treinamentos da Minerar. Nós temos aqui um treinamento de Mining to Mill, presencial, vai ser em julho. E nós temos um treinamento agora, de 9 a 12 de junho, um treinamento online ao vivo, mineração para as áreas de suporte. Nós vamos falar da cadeia produtiva, da mina ao porto. E é uma carga horária de 12 horas, tá? Nesse treinamento aqui online. Nos dias 9 a 12 de junho, tá? Nós temos agora esses treinamentos aqui também, eles podem ser disponibilizados para a sua empresa ou de forma in company, ou gravados para a universidade corporativa. E eu queria falar agora que nós já temos a novidade, que todos já sabem, essas aulas do canal Minerar, elas são disponibilizadas em forma de e-books lá na loja virtual. Então as aulas 1 a 7, de planejamento da mineração, é o primeiro e-book. O segundo e-book é desmonte de rocha por explosivos, aulas 8 a 12. Nós temos aqui o terceiro e-book, operações e infraestrutura de minas, aulas 13 a 18. Quem tiver interessado é só entrar no nosso site, minerarcomrhconsultoria.com.br e acessar a loja virtual. Vamos então para a aula de hoje. Essa aula, as 18 primeiras aulas do projeto, elas foram mais direcionadas para a mina. Então nós falamos de planejamento de lavra, planejamento de mina, nós falamos das operações de mina, todos os equipamentos de carga, transporte, nós falamos da infraestrutura de mina, descarbonização, sistema de despacho, voltada à mina. E agora é um marco que nós estamos mudando de macroprocesso. Nós vamos entrar agora nas aulas sobre a planta, chamada usina, ou senão assim, a planta de tratamento de minérios. Então essa é a primeira aula da planta de tratamento de minérios, e nós estamos trazendo um tema muito importante, que é o tema comminuição de minérios. Talvez o primeiro processo de comminuição do minério é lá a detonação, que faz a primeira fragmentação. Mas para o minério, o run of mine ser tratado, ele precisa de passar pelo processo de comminuição, e esse processo é um processo de redução de tamanho das partículas, e isso é feito na planta, a partir ali da britagem primária. Então nós vamos explicar por que precisa fazer a comminuição, quais os processos, quais os equipamentos de comminuição. É o foco dessa aula de hoje. E logicamente a primeira coisa, por que comminuir? Se comminuir é porque reduzir de tamanho, Vocês vão ver que é importante entender isso primeiro antes de entrar nos processos de comminuição. Nós temos aqui, por exemplo, vou dar um exemplo, deixa eu colocar aqui uma caneta. Nós temos aqui uma rocha, Nós temos Itabirito, a rocha Itabirito. O Itabirito, vão ter a rocha de minério de ferro, vão ter de cobre, que é um minério, ou senão uma rocha, tem uma composição mineralógica. Então nós temos aqui o Itabirito, que ele é formado por camadas, bandas que chamam. Então nós temos aqui uma banda que tem a hematita, ou a magnetita, com a sua fórmula química aqui, E nós temos outras bandas, que é bandas, basicamente aqui, que vai ter, por exemplo, o quartzo, CO2, a sílica, E outros minerais. Nós temos, por exemplo, a alumina. Então, a hematita, a magnetita, é a partícula, o mineral de valor econômico. O quartzo, ou a alumina, ou o fósforo, que vai estar aqui, são partículas minerais que não têm valor econômico. O processo de comminuição visa liberar essas partículas, reduzir de tamanho de forma que você libera as partículas de valor econômico das partículas que não têm valor econômico, para um processo posterior de concentração, que a gente vai ver. Então, basicamente, deixa eu retirar aqui, modificar. O processo de comminuição vai pegar
essa rocha, ou esse minério, ou esse run of mine, que foi todo processado lá pela mina, e vai fazer essa redução de tamanho. E como que isso, explicando, né, por que tem que fazer isso, deixa eu colocar aqui uma caneta, dando mais detalhes dessa explicação, por que fazer a comunição, liberação. Então o objetivo é a liberação. A liberação é o objetivo através da comunição. Liberação das partículas. Então nós temos aqui uma rocha, né? Vamos falar que seja oitavierito. Ou pode ser, sei lá, calcopirita, se for de cobre, né? Vamos ter partículas de valor econômico, vamos falar aqui vamos falar hematita, e vão ter outras partículas, né? Vou falar aqui as brancas, que é a partícula de valor econômico, e outras partículas sem valor econômico. Essas partículas, essa rocha aqui, esse run of mine, precisa ser fragmentado, cominuído, né, pelo processo de comunição, para separar essas partículas. Logicamente, vão existir partículas mistas, onde nas partículas mistas vão ter os minerais de valor econômico e não valor econômico, que chama de partículas livres. Qual que é o grau de liberação? Tem que ser um grau, tem que fazer essa cominuição, fazer uma liberação, o mineral liberado suficiente. O que é esse suficiente? Tem que ser um nível de tamanho, né, que você tem uma boa eficiência no seu processo de concentração. Porque se isso chega lá não separado na concentração, vão ter muitas partículas mistas e vai perder a eficiência da concentração, por exemplo, a flotação. Então existe todo um estudo, né? Por isso que é importante, né, na fase de pesquisa da jazida, tirar as amostras, fazer todos esses testes de liberação na escala de laboratório, depois em escala de planta piloto. Você vai simular, né, em escala de laboratório, todas as fases de cominuição, você vai determinar o grau de liberação, eu tenho que moer até que tamanho. Então todo esse estudo é feito lá na fase de pesquisa, né? Você sonda para saber a química, a quantidade, mas você amostra, faz os testes de laboratório, muitas vezes você faz planta piloto para confirmar tudo isso, para você escalar o seu projeto. Você escolher os seus equipamentos de cominuição de forma correta. E o mais importante que nós vamos ver, deixa eu selecionar aqui, modificar, nós vamos ver, né, que essa cominuição ela é feita por circuitos. Então, voltando aqui, só para fechar esse assunto aqui, nós temos aqui, então, run of mine, as partículas vão estar misturadas, e nós vamos fazer a liberação, quando concentrar, vão ter as partículas A de valor econômico, que é o concentrado de cobre, o pellet feed, né, que é o concentrado, e vão ter a ganga, as partículas sem valor econômico, ganga, a sílica, a alumina, isso aqui sai no rejeito. Aí já começa a ter a noção que na mineração, na planta, vão ter os rejeitos da mineração. E vão existir as partículas mistas, essas partículas aqui, que ela pode estar tanto no concentrado como no rejeito. Por isso que não tem 100% de eficiência. Vai ter ainda um valor econômico aqui no rejeito, devido às partículas mistas, e vai ter também partículas mistas no concentrado. Mas tem que buscar a máxima recuperação do seu processo de concentração. O máximo de recuperação do seu metal. Então, basicamente, aqui está explicado, né, o porquê é necessário fazer cominuição. Entende? Se todo mundo entendeu, né, que tem que fazer uma redução de tamanho para liberar as partículas de valor econômico das partículas sem valor econômico, nós vamos falar aqui agora do processo de cominuição. Isso é feito por equipamentos que são alinhados, né, numa configuração de circuitos. Nós temos aqui, então, quais são esses equipamentos, os principais equipamentos? As britagens, nós temos aqui as britagens, primária, secundária, terciária, quaternária, nós temos, são britadores giratórios, de mandíbula, de rolo, britadores cônicos, vários tipos de britagens, são esses equipamentos aqui, os britadores.
Existe aí também a prensa de rolos, é outra configuração, né? Outro meio, outro método de quebra de partícula através dessas prensas de rolos. Ela vai comprimir a partícula aqui e vai fazer a quebra. Nós temos os conhecidos moinhos, que aí são os moinhos, pode ter moagem primária, secundária, moinho de bola, os moinhos SAG, né, que é o semi-autógeno, parte da fragmentação é feita com bolas, parte é com o próprio minério. Aqui o SAG e também o autógeno são para rochas duras, né? E os moinhos de bolas aí para tradicionalmente. Né? E tem vertimil. Esse vertimil, muitas vezes, ele é responsável por uma remoagem. E muitas vezes é usado já dentro da concentração, da flotação, para você aumentar aquela liberação. Lá na flotação, está muito usado, o vertimil, esse equipamento. E tem o peneiramento. E esses circuitos, né, gente, eles já têm o peneiramento para você já tirar a carga fina. Então, geralmente, esse peneiramento entre essas britagens, né, você já faz o peneiramento, que o que for fino já passa, não precisa passar pelo equipamento. É muito usado o peneiramento, então. Existe o peneiramento a seco, o peneiramento a úmido, né, tudo isso. E aí já começa também aí a questão, você vai ver, do uso de água, né. Então nós temos aqui, deixa eu selecionar, modificar. Muito importante também, gente, cada equipamento desse aqui tem a sua eficiência energética. Na hora de escolher os equipamentos de comunição, tem que ficar muito atento à eficiência energética. Então nós temos aqui, por exemplo, as prensas de rolo. Por que elas estão entrando aí no circuito? Porque tem mais eficiência energética. Nós temos aqui os moinhos de bola, aqui com os moinhos, né? Moinho de bola, moinho de saque, que consome muita energia. Então existe já equipamentos alternativos para a redução do consumo energético. Você tem que olhar muito a questão do consumo energético, que vai ditar também o seu custo, né? Então é importante avaliar o rendimento energético desses equipamentos de moagem. Muito importante. Agora nós vamos falar dos circuitos, né? Então eu falei que aqueles equipamentos eles são alinhados em forma de circuito. Nós temos os circuitos, vou colocar a caneta aqui, os circuitos convencionais de comunicação. Esses circuitos geralmente têm vários estágios de britagem, né? 3 ou 4 estágios de britagem, primária, secundária, terceira, quaternária, seguidos por moinho de bola. Convencionalmente, né? Esses são os convencionais. E aqui eu estou dando um exemplo, né? Nós temos um circuito aqui, exemplo, nós temos uma britagem primária, britador de mandíbula. Você já vai ver aqui que depois já vai ter um peneiramento, porque só vai para a britagem secundária o que for retido no peneiramento. O que passa já vai para, por exemplo, aqui para a terciária, né? Nós estamos falando do circuito convencional. Então, britagem secundária, britagem terciária, mesma coisa. Vai ter aqui também um peneiramento que passa, já vai direto para a pilha, o retido alimenta, britador cônico aqui nesse exemplo. E geralmente forma uma pilha pulmão, passa que essa pilha pulmão, se for um circuito convencional, vai alimentar os moinhos de bola. Então isso é feito de forma de circuito. Existem várias configurações de circuito. Circuitos alternativos. Então nós vamos falar agora dos circuitos alternativos. Circuitos alternativos de comunicação. Geralmente você vai ter 1, 2 britagens. Não vai ter mais 3, 4 britagens. Então reduz a quantidade de britagem. Você conjuga com, por exemplo, prensa de rolos e muitas vezes com moinho SAG. E ao final, moinho de bolas. O moinho de bolas ainda vai fazer aquela última liberação fina, vai lá para o moinho de bolas. Então, aqui é o circuito alternativo. Eu estou trazendo aqui o exemplo do sossego. Cobre. Como funciona lá no sossego? Britagem primária. Então, caminhão na britagem primária, lá é um britador giratório. Faz uma pilha, forma uma pilha, 41 mil toneladas útil de pilha. Alimenta o moinho SAG. Então vai direto no moinho SAG. Olha, britagem primária, pilha, SAG. Não tem secundário, não tem. Ele é mais simplificado. Aí do SAG vai ter também peneiramento,
vai para o moinho de bolas. Retido aqui geralmente é um britador que é auxiliar, né? Aqui tem um cônico, vai para o moinho de bolas. E o moinho de bolas vai para alimenta flotação. Então é um circuito alternativo bem simplificado, né? Comparado com o convencional. É muito aplicado em cobre. Rocha mais dura, né? Você usa o SAG aqui, né? Então esse é um exemplo ali do sossego. Vamos selecionar, modificar. Nós temos aqui mais 13 minutos de aula, então nós estamos tranquilos com o tempo. Outro circuito aqui. Vamos dar mais um exemplo de um circuito de comunicação. Aqui eu estou trazendo o exemplo do Minas Rio, minério de ferro. Então como funciona lá no Minas Rio? Tem uma britagem primária, lá no caso são duas britagens primárias, mas tem uma britagem primária. Aqui dois britadores mandíbulas. Você vai ver que isso já vai passar por um peneiramento. O passante já vai formar uma pilha pulmão. O retido vai para a britagem secundária. 4 britadores cônicos. E forma a pilha. Essa pilha, ela vai ser recuperada no sistema automático e vai alimentar prensa de rolos. Então, é um circuito alternativo. Você tem uma britagem primária, você tem uma britagem secundária, forma uma pilha, alimenta uma prensa. E a prensa vai lá para a moagem, uma moagem primária. Essa moagem faz a liberação final daquelas partículas de minério de ferro, da sílica, da alumina, faz a liberação. E depois dessa liberação, nós vamos ver que tem a deslamagem. Daqui a pouco a gente vai falar da deslamagem. Então você já começa a falar da deslamagem, começa a gerar aqui já rejeito, lama. Depois você vai alimentar aqui uma flotação. Nós vamos ver, alimenta a flotação e aí vai ter o seu espessador de concentrado, recupera água, seu espessador de rejeito, recupera água. E os rejeitos são direcionados para a barragem. Então aqui é um circuito alternativo, onde entra um papel muito importante aqui da prensa, né? Prensa de rolos, moagem primária. Vamos para modificar e vamos para o próximo. Aqui mais um circuito, né? Circuito alternativo também. De cobre, eu expliquei sossego, agora eu vou explicar salubo. Foi feita uma operação. Salubo optou por não colocar o moinho SAG no circuito. Então fez esse circuito aqui, ó, britagem primária, britador giratório. Aí tem britagem secundária e peneiramento, então tem um britador secundário. Forma uma pilha. Essa pilha alimenta prensa de rolos. Então Salubo optou por prensa de rolos. E a prensa de rolos alimenta a moagem de bolas. E essa moagem de bolas vai estar conjugada com a ciclonagem, que vai tirar lama e vai alimentar a flotação. Então esse é um circuito também alternativo. Não tem aqui, né? Na verdade aqui não tem a britagem terciária, né? Tem primária, secundária, prensa de rolos, moinho de bola, para fazer essa comunição e fazer essa liberação lá do minério de cobre do Salubo, né? Vamos selecionar, modificar e vamos seguir. É muito importante agora, né? Você vai ver que começa nessa etapa aqui, já ali na moagem de bola, já começa a surgir a questão da água, e aí já tem o processo que a gente chama, deixa eu colocar uma caneta aqui, que é o processo de deslamagem. E essa deslamagem ela é feita por hidrociclones. Esse equipamento ele vai fazer, vamos falar assim, vai fazer uma lavagem do seu minério moído, né? Vai fazer uma lavagem e aí já vai remover ganga e remove aí, já vai ter um rejeito aí, né? Da lama, né? Então como funciona esse equipamento? Você faz uma alimentação aqui tangencial, esse é o hidrociclone, ele é todo espiral, tá vendo aqui? Todo espiral. Alimenta tangencial. Ele usa a força centrífuga. Como ele é espiral, então vai ser gerada uma força centrífuga nesse movimento. É injetado com pressão, polpa, né? Pressão. E aí essa força tangencial vai fazer um arraste, né?
vai arrastar partículas maiores e mais pesadas. Então, as partículas maiores, mais pesadas, vão lá para o underflow. Vão aqui para o fundo, ó, underflow. Sai aqui. As partículas mais leves e menores e menos densas, com menor densidade, vai sair em cima, vai subir. Overflow. Então, então você injeta, espiral, força centrífuga, dois produtos aqui, o mais denso e mais grosso vai descer e vai subir. Você vai começar a separar a partícula de interesse da não interesse. Minério de ferro, por exemplo, a partícula de interesse sai aqui, né, no underflow. De não interesse sai lá no overflow. Então essa é a configuração. A gente modifica. E nós vamos agora falar um pouquinho mais aqui Geralmente isso é feito em baterias de deslamagem, não é só uma bateria. Aqui nesse exemplo, né, tem uma, duas, três baterias. Uma de 15 polegadas, né, essas baterias aqui, os diâmetros, né, dos ciclones, 15 polegadas, 10 polegadas, 4 polegadas. Aqui, ó, já começa a sair, aqui pra gente já sai o rejeito lama, vai lá para o espessamento da lama. Esses underflow que saem embaixo aqui, as partículas de valor, geralmente de valor econômico, maiores, mais densas, pode ser alimentar os circuitos de, por exemplo, de flotação, né? Uma flotação de grossos e uma flotação de finos. Ou se não pode misturar e também atender a flotação, mas tem gente que separa aí. Então aqui já sai a lama. A lama, nós vamos falar que ela pode ir para a barragem ou ela pode ir para o processo de filtragem, né? Daqui a pouco, ou se não para o aproveitamento econômico. Então essa deslamagem ela é feita em baterias. Deslamagem primária, secundária, terciária, vai reduzindo o diâmetro dos ciclones, vai fazendo o corte mais finos, que a turma chama aí. Vamos modificar e vamos seguir. Para encerrar a aula de hoje, eu quero dar um foco nos rejeitos. Porque esse processo aí já envolve água, né? Envolve, né, que a gente já viu ali, os rejeitos da planta. E hoje, talvez, os grandes gargalos, os grandes estudos na mineração estão, muitas vezes, alinhados com essa questão desses rejeitos, né? Então, nós vamos, em forma resumida, eu vou passar aqui, nós temos aqui, ó, a cominuição, né, que eu já falei, cominuição, liberação das partículas minerais, valor econômico, não valor econômico. Isso vai para a deslamagem. Aqui nós temos, já gera lama ultrafinos. E aí essa lama, esse rejeito já vai lá para o processo de rejeitos. Vai, geralmente, aí, principalmente o minério de ferro, nesse underflow, vai para a concentração. Vou falar que seja uma flotação. Aqui já vai surgir o rejeito, outro rejeito, o segundo rejeito da planta, que é o rejeito da flotação, que é o rejeito arenoso, e vai gerar o concentrado, que é o seu produto. Então aqui sai o produto, que são os minerais concentrados, né? Então, pellet feed é um concentrado, minério de ferro. Concentrado de cobre, né? Então vai sair aqui já enriquecido, né? Então alimenta aqui, por exemplo, um off-mine com 45% de ferro, seu produto sai aqui 67, né, entre 66 e 67 de ferro. Então, fez um enriquecimento disso. E aí os rejeitos. Vai ter o rejeito aqui da lama, que vem lá da deslamagem. E vamos ter os rejeitos da flotação, que é o rejeito arenoso. Esses rejeitos precisam de destinação. Então, eles podem ir para a barragem. Aí, no caso, a montante, elas são proibidas, né? E pode ser barragem a jusante, principalmente a jusante, ou linha de centro. Muito usual agora a filtragem de rejeito. Pode ser filtrado lama misturado com arenoso ou pode ser filtrado só arenoso. O arenoso é um processo menos difícil, né? Vamos falar assim, porque você consegue realmente fazer a filtragem, fazer um empilhamento a seco. Você opera muito bem isso, inclusive em período de chuva. Não que você colocar lama e fazer essa mistura, aí está mais complexo, mas já está sendo feito também
com os cuidados maiores no período de chuva, né? Porque você tem que ter toda ali os critérios técnicos de compactação, né? Então você faz. Tem mineradoras que optam em colocar lama em cava, fazem uma exaustão da cava, faz dry stack do arenoso e dispõe a lama em cava. É uma opção, se você tiver cava exaurida aí que possa ser preenchida pela lama. Você faz só o dry stack do arenoso. E muito, porque a gente chama empilhamento a seco. E muito importante agora, eu vou dar aulas específicas disso, gente, é a economia circular. Então essa ganga aqui, né, sem valor econômico, esses minerais que até então não tinham valor econômico, a economia circular está buscando aproveitamento econômico. Por exemplo, o rejeito arenoso está aqui da flotação, isso é uma areia, por que não usar como areia? Por que não fazer material para construção civil, né? Então existem muitos projetos de aproveitar da economia circular. Qual que é a vantagem? Mesmo que você não faça o aproveitamento de 100% dos seus rejeitos, você consegue reduzir os volumes. Então você transforma boa parte disso em valor econômico e você reduz os volumes para filtrar, para dispor em barragem, para fazer empilhamento a seco. Então tem uma grande vantagem fazer economia circular. Porém, eu vou dar aula específica sobre aproveitamento econômico dos rejeitos, tá? Vai ser nas próximas aulas também eu vou falar de concentração, né? Então vamos modificar e vamos seguir. Então nós terminamos a aula de hoje. Então essa aula 19 é muito importante, eu estou mudando de macroprocesso. Então eu estou passando agora a primeira aula da planta de tratamento de minério. Hoje a gente viu aqui basicamente cominuição, esse processo de cominuição. E nas próximas aulas eu vou falar de concentração, de flotação, de concentração magnética. Devo falar muito intensamente da economia circular dos rejeitos e dos novos métodos, né, de empilhamento de rejeito, principalmente filtragem e dry stack. Espero que você tenha gostado. Assista a aula aí no canal e faça a sua inscrição. Muito obrigado.